Olá, já está no ar o programa Passa no RH aqui na sua TV Ambiental. E no programa de hoje vamos ouvir pessoas que sabem na prática como conseguir desenvolver novos líderes, como trabalhar na formação de líderes em potencial dentro da empresa. O papel dos profissionais de RH é fundamental no desenvolvimento do potencial humano dentro das empresas, pois são eles que irão auxiliar os gestores a encontrar e a desenvolver os futuros líderes da empresa. No programa passado, falamos sobre a importância do RH em preparar a liderança para esse modelo atual dentro das empresas com tanta pluralidade. E hoje o nosso assunto é justamente a importância do RH frente à formação de líderes e novos líderes. Fabiola, você que tem contato com tantas empresas, qual é a realidade, o que você vê hoje dentro das empresas em relação a essa importância, esse olhar para a preparação de novos líderes? Bom, Kátia, a gente vê coisas diversas, né, dentro das empresas. Então, existem empresas que já estão bem preparadas, bem estruturadas quanto ao desenvolvimento da liderança. Então, o RH está ali mesmo como ferramenta, está de forma apropriada trabalhando os seus líderes, proporcionando recursos para eles, desenvolvimentos, treinamentos das mais diversas formas, né? E aí caminha bem. E o desafio desse RH, eventualmente, é trazer um novo olhar. O que de diferente eu preciso trazer para engajar esses líderes ainda mais, né? E aí falando de autoconhecimento e eventualmente de coisas mais profundas. Passamos também por empresas onde a liderança ainda não está bem desenvolvida. Ainda precisa de algumas ferramentas ou de alguns recursos assim essenciais para a sua liderança. E aí, nesse momento, o RH precisa ter um olhar diferente, ir com cautela para essa liderança, para falarem para eles também de uma liderança na vida, falarem para eles também de uma autorresponsabilidade por essa carreira, que deve ser falada em todos os níveis, mas quando ainda não se está trabalhando o desenvolvimento, trazer o líder junto. Essa carreira é sua, esse desenvolvimento é seu, facilita em todos os âmbitos empresariais. Para empresas onde o RH já está com isso bem estruturado e para empresas onde o RH ainda está iniciando esse processo, tendo ainda um olhar para isso. No início, o serviço de oftalmologia não tinha um setor específico de RH. Mas hoje a estrutura é outra e quem vai contar pra gente esse case de sucesso é a Daniela. Daniela, foi difícil no início fazer essa estruturação sem um setor de RH? Foi sim. Foi difícil, mas ao mesmo tempo, como eu tinha formação em RH, a visão da importância da pessoa no processo sempre foi algo cultural para mim e para a instituição. O serviço iniciou há mais de 20 anos aproximadamente, eu estou no serviço há 10 anos e no início o serviço tinha um RH focado em departamento pessoal e ainda era um serviço menor, mas precisava crescer, a demanda da população era muito grande por saúde oftalmológica e com o tempo nós fomos identificando os processos primários de RH sob a ótica do desenvolvimento de pessoas para estruturar um setor que hoje atende de A a Z as necessidades estratégicas do serviço. Hoje, qual é o número, né, de funcionários, de colaboradores dentro desse serviço? Entre colaboradores, médicos, não médicos, enfermagem, técnicos de enfermagem, atendentes, anestesistas e tudo mais, nós temos um grupo de 150 pessoas trabalhando em prol ao atendimento de mais de 20 mil procedimentos em oftalmologia no SUS por mês. E na ponta, esse cliente, né, entre aspas, ele tem que sentir justamente esse trabalho que vocês fazem de RH dentro desse serviço. E esse olhar de vocês, você que também é psicóloga, esse olhar para poder criar novas lideranças e também trabalhar esses líderes. A estruturação de novos líderes e da própria liderança da empresa, ela começa na porta de entrada.
Hoje nós temos todo um processo de recrutamento e seleção focado em competências que foram oriundas do planejamento estratégico da empresa. Então, todos os valores, toda a cultura que nós precisamos que seja perpetuada e alicerçada dentro da empresa, ela advém e ela está traduzida nos nossos processos de recrutamento e seleção. Então, o nosso RH hoje ele tem toda a metodologia para identificar no mercado as pessoas que vão contribuir para esse negócio. Então, a partir do momento que ele entrou, certamente ele vai ter alguns gaps, ele vai ter algumas dificuldades, algumas competências que ainda não estão desenvolvidas. Então, para isso, a gente trabalha alguns mecanismos de plano de desenvolvimento admissional, ou seja, eu sei que aquele profissional ele tem algumas das competências que nós precisamos, mas ele tem 2 ou 3 que precisam ser desenvolvidas. Aí, a partir do momento que nós admitimos um profissional, nós ao mesmo tempo, incluímos na nossa dívida para com ele o desenvolvimento daquelas competências. Então eu vou dar uma pausa agora. Calma que você vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque ela vai detalhar como o serviço trabalha essa parte na liderança que precisa ter um pouco mais de aprofundamento. Eu volto já já. O RH não deve atuar apenas em questões burocráticas, mas atuar no desenvolvimento dos colaboradores e líderes, criando mecanismos que garantam a prática efetiva dos valores organizacionais. Mas como identificar um líder? É necessário estar atento, é necessário observar esse profissional, é necessário entender como que ele lida com as pessoas, como que ele lida com os processos, como que ele trabalha e engaja a equipe, como é que é esse compartilhar aí entre essas 3 coisas, pessoas, equipe e processos. E essas pessoas podem estar em qualquer área, participando de qualquer processo, ou seja, estar numa posição de analista, numa posição de assistente, numa posição de coordenação. Não tem posição exata onde se pode nascer um líder. É uma pessoa que tem um olhar diferenciado para as pessoas e para o negócio. O líder é uma pessoa que vai realmente trabalhar sempre junto à estratégia da empresa. Uma outra coisa que às vezes preocupa essa pessoa que tem esse potencial para poder liderar é justamente a questão, de repente, ele não está passando por um bom momento devido às circunstâncias dentro da empresa e isso pode vir muito contra ele, da liderança maior que está acima dele, na verdade, né, ou até o próprio RH, achar que foi feita uma escolha errada em relação a essa pessoa. Então, assim, para poder realmente ajudar as pessoas ligadas ao RH, como conseguir identificar que esse líder está passando por uma circunstância difícil? O acompanhamento. Quando perceber, olha, esse líder está se comunicando mal, esse líder está não se relacionando muito bem. Peraí, qual a história dessa pessoa aqui nessa empresa? Qual a história dessa liderança junto à equipe? Como é que vieram aí os resultados dele? Nesse momento pode estar muito bem, mas como está? Então, quando você busca um pouco da história, quando você observa e acompanha aquela pessoa, você consegue entender que aquilo é um momento. Daí, sendo um momento, o melhor é chamar para um feedback, chamar para uma conversa aberta, entender, perguntar o que está acontecendo, mas é acompanhar, observar bem e não tomar aquele momento como um momento único. Vimos no bloco passado que o serviço oftalmológico tem todo um parâmetro na hora de contratar os seus colaboradores, né, e de um colaborador com perfil de líder. Mas e esse colaborador que já está ali trabalhando, o que vocês fazem para poder conseguir enxergar esse líder potencial? Na prática, a observação ela é feita por todos da equipe, né? Um líder, inicialmente, ele demonstra um domínio maior da informação sobre os processos daquele setor, processos operacionais. É a pessoa que vai ser referência para dar algumas respostas e que começa a demonstrar
características e perfil de personalidade que tem a ver com os valores da empresa. Geralmente a gente vai identificando essas pessoas com base nos resultados que ela apresenta, ou seja, elas têm potencial para liderar, mas isso tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você perde um excelente operador e ganha um péssimo líder, né? Isso é um cuidado muito especial que nós temos dentro do serviço de oftalmologia. E qual cuidado é esse? Ao observar esses potenciais de domínio informacional de processos, bom relacionamento com a equipe, esses líderes eles começam a receber alguns inputs dos processos de formação de liderança. Eles começam a ficar mais próximos de pessoas que já são os líderes contratados da empresa, eles têm muito contato com a diretoria da empresa, eles têm relacionamento, quando são da primeira linha de liderança, têm relacionamento direto com a diretoria e começam a ver na prática como o exercício da liderança se dá e quais de fato são os resultados que a gente precisa daquele setor. Ou seja, quanto mais domínio aquele profissional tiver daquilo que precisa ser entregue e com qual qualidade e de que forma e com quais pessoas, quanto mais domínio ele tiver desse contexto, mais chance ele tem da primeira vaga de liderança sair para ele. Muitas vezes nós colocamos esse líder em experiência com a possibilidade dele voltar ao seu cargo, e isso a gente já observou que nos cargos mais operacionais tem feito a diferença, porque às vezes eles ficam preocupados e se não der certo. Então nós abraçamos, vamos juntos, se não der certo ele tem a condição dele garantida. As promoções de liderança, teve algum erro? Já tivemos indicações ruins, né? E percebemos que perdemos de fato um excelente operador, mas das posições 90% foram exitosas, principalmente por conta do cuidado desse manejo, porque se você entregar a corda ou para ele pular ou para ele se enforcar, é muito mais chance dele se enforcar. Então, eu acho que o processo, cuidado pelo RH, cuidado pela liderança imediata, faz toda a diferença. E aí, nós, de fato, hoje temos ex-atendentes que são coordenadores, são líderes de equipe e estão em processo de desenvolvimento. O Passa no RH vai para um rápido break de comerciais, mas não saia daí porque tem muito mais para você aqui. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora. Desenvolver a liderança é sempre desafiador. Tem que utilizar estratégias adequadas para motivar os colaboradores a irem além do que se espera deles. Quando falamos de estratégias, o RH ele precisa investir, não é mesmo? E a melhor forma de investir são os treinamentos? Sim, é uma das formas, né? Mas é uma forma que ajuda demais para o desenvolvimento da liderança. O RH pode lançar mão do treinamento para desenvolver pessoas. E quando a gente fala de desenvolvimento, de treinamento, buscar sempre ali, inicialmente, a essência, o autoconhecimento, principalmente. Né? O que eu posso, se a gente fala de comunicação, o que em mim me impede de me comunicar melhor com as pessoas? Se eu estou falando de relacionamento, o que eu tenho que me potencializa a me relacionar melhor com as pessoas ou não? Então, principalmente treinamentos técnicos, que são extremamente importantes para o desempenhar das atividades, mas treinamentos que falem das emoções, principalmente. O treinamento comportamental, ele traz um grande desenvolvimento para a liderança, porque a liderança ela é exemplo, né?
E os exemplos, se eu erro em algo técnico, trazendo para o simples, se eu erro em alguma coisa em Excel, ok, pode gerar um erro grande, mas eu chego ali e converso com aquela pessoa, ajusto e acerto. Se eu erro na comunicação, se eu erro na empatia, se eu erro no diálogo, eu vou ter um tempo maior, eu posso perder ali relações de confiança, eu posso perder ali um feedback que a outra pessoa não vai aceitar. Então, dando uma dica para a gente iniciar treinamentos, a gente mesclar, o RH mesclar treinamentos técnicos. Normalmente, internamente, o RH consegue fazer bem com treinamentos comportamentais, ou seja, que bases emocionais eu vou ter para suportar toda essa carga técnica de pressão que normalmente a liderança possui. Fabíola, por meio desses treinamentos, esse colaborador, ele se sente também valorizado. Isso não deixa de ser um estímulo, porque está injetando, na verdade, informação, conhecimento. Sim, e essa informação e conhecimento é dele, né? Isso fica quando essa pessoa pode ficar 20 anos nessa empresa e essa informação está girando, está trocando ali, ou ele pode sair dessa empresa para um novo desafio e aquele conhecimento é dele. Então, conhecimento e desenvolvimento dentre os benefícios, é um dos grandes benefícios que a empresa pode dar. E isso, sem dúvida nenhuma, traz engajamento, traz mesmo uma relação de gratidão, de confiança, empresa, colaborador, e ele entende que aquilo é dele, né? Ele entende que aquilo é para a carreira dele. Daniela, lá no bloco 1, você disse sobre o perfil do serviço na hora de contratar essas pessoas, aonde vocês percebem qualidades que já estão trabalhadas, mas também há características que precisam ser trabalhadas. Como vocês fazem isso, esse trabalho? As competências que nós já definimos que são importantes dentro da instituição, elas têm a ver com o problema que nós temos que resolver, né? Qual é a nossa missão? Então, a partir do momento que você tem um bom mapeamento do que você precisa para atingir seus objetivos, você tem condição de avaliar qual é a melhor ação para a aquisição dessas competências. Então, a partir do momento que se define dentro da nossa instituição um problema, esse problema, uma das formas de resolvê-lo é através do treinamento. Mas esse treinamento, ele está intimamente ligado ao problema. Nós temos que ver que problema é aquele, as causas desse problema, os 5 porquês do problema, chegar até a raiz desse problema. E o treinamento é uma forma de chegar a resolver a causa raiz. Então, a partir do momento que se tem essa visão, o treinamento por si só, ele não faz a diferença. Nós entendemos que para fazer a diferença, esse treinamento tem que estar diretamente ligado à eficácia do treinamento e à evidência dessa eficácia. E aí, como vocês fazem isso? Como que vocês conseguem medir que deu certo, que vocês conseguiram chegar ao resultado que precisavam? Nós temos várias formas de avaliar a eficácia, né, do treinamento. Uma delas é a reação àquela informação recebida, mas essa a gente considera a mais rasa delas. A partir do momento que o problema foi resolvido e um monitoramento de pelo menos 6 meses, determinados problemas até 1 ano, de que ele não volte, aí nós identificamos de fato aquele problema foi superado. Dentro da instituição, nós temos a cultura de treinar nossos líderes, dizendo não queremos viver problemas que já vivemos, queremos novos problemas. Os novos problemas significam que nós superamos os problemas do passado e isso para nós é evolução. Nós entendemos isso como uma forma de ir evoluindo com a empresa, evoluindo com as possibilidades de atendimento e melhorando a condição de todos que estão à nossa volta. Mais uma pausa, Daniela, nessa conversa, porque daqui a pouquinho a gente vai falar esses líderes treinados e agora, como formar novos líderes? Nosso próximo assunto. Os processos são necessários na vida da liderança, pois mesmo um líder natural necessita ser aprimorado e desenvolvido. Ele possui capacidades especiais, inatas, mas independentemente disso, necessita de feedback constante para manter seu padrão de desenvolvimento e motivação.
Então vimos a importância fundamental de trabalhar essa liderança por meio dos treinamentos. E agora, Fabiola, treinamento injetado, como manter isso em um líder? É necessário que haja um acompanhamento desse líder mesmo, né? Agora, o principal é que na empresa tenha-se a cultura do desenvolvimento. Isso auxilia bastante. A liderança, ela ter ali como cultura se desenvolver, estar em treinamentos, também cuidar do seu desenvolvimento, a autorresponsabilidade por gerir a sua carreira, e a empresa falar disso, e a empresa trazer isso como uma cultura, vai fazer com que esse líder esteja sempre antenado, esteja sempre buscando ferramentas no RH ou também de forma particular para que esse desenvolvimento ele continue. Mas com certeza é um acompanhamento e fazer com que isso seja parte estratégica da empresa, desenvolver pessoas, desenvolver gente. Interessante você falar sobre essa cultura da empresa, né, de ser parte estratégica, que é desenvolver o indivíduo. Isso funciona plenamente em uma empresa que não tem um setor de RH específico, quando os líderes passam a ser o RH. Funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Se a empresa tem a cultura, então quem vai cuidar de pessoas é aquela pessoa que tem a equipe. Se eu tenho uma equipe, ela é de minha responsabilidade esse todo. Então, tendo o RH, traz ferramentas. Não tendo o RH, o próprio líder também busca esses recursos, ou alguém responsável traz esses recursos. Então, esse líder tendo esse acompanhamento, e agora? E a formação de novos líderes? Qual é o caminho que esse líder deve fazer? O mesmo que investiram nele, que fizeram com ele? Ele pode fazer o mesmo caminho, né? Ele pode realmente trilhar o mesmo caminho de desenvolvimento de pessoas, mas ele pode também ter o seu olhar especial sobre aquela equipe. E o líder ele pode trazer o seu jeito de desenvolver aquela turma. Pode trazer os mesmos tópicos, os mesmos formatos, mas ele também pode fazer um estudo de um livro. Ele pode fazer reuniões mensais em que traga um tema diferenciado. Ele pode estudar uma dinâmica e implantar isso, ou seja, aos poucos ir desenvolvendo. Mas para que seja efetivo essa formação de líderes, e aí as empresas elas precisam disso, né, o tempo inteiro, é importante, eu volto de novo à cultura da empresa, ou seja, cuidar de gente, ser um entregável desse líder. Fazer parte dos indicadores que ele entrega para a empresa, cuidar de pessoas. Como é que está a rotatividade, como é que está o clima dentro da área dele. E isso ser uma coisa que seja pela empresa demandada de todos os líderes de forma igual. Então aí a replicação de novos líderes, ela vai ser com certeza uma continuidade, vai ter uma frequência. Com todo esse trabalho feito com esses líderes de treinamento, com esse olhar tão assertivo, mas e agora, Daniela? Como esses líderes formam novos líderes? A gente parte de uma cultura, né? A cultura organizacional, ela é uma grande mola propulsora disso. Hoje a gente vive a cultura da gestão participativa, ela é um ambiente fértil para desenvolvimento de novos líderes. Porque nas nossas reuniões, as reuniões mais onde se trata estratégias e diretrizes, nós convidamos esses profissionais que ainda não estão na liderança para começar a ouvir, para começar a ficar mais próximo de uma linguagem estratégica, para entender o que de fato é importante dentro da nossa empresa. Então a gestão participativa é um caminho muito importante. Nós entendemos que pode abrir mais espaço para essa seara de líderes novos. Esse é o primeiro passo, é o pano de fundo, é ter uma empresa aprendiz. Nós nos consideramos uma empresa aprendiz. Então, se nos consideramos uma empresa aprendiz, todos podem aprender. Nós queremos o tempo todo estar aprendendo novas coisas e evoluindo. Essa atmosfera faz toda a diferença. Em paralelo, nós temos testes de aptidão.
Nós temos avaliação de desempenho individual, nós colocamos um líder para cobrir um liderado, para cobrir férias, quando são férias mais curtas de um líder, para vermos como ele vai se sair. E isso é muito revelador, né? Porque em algumas circunstâncias o liderado calça um salto alto deste tamanho e já demonstra que vai ter muita dificuldade de exercer essa atividade, né? E isso é muito revelador. A própria equipe já vai indicando, né, os caminhos os rumos do seu novo líder. E todos os processos de RH que consolidam isso, a avaliação de desempenho, a pesquisa de clima, o tempo todo monitorando como é que está sendo aquela atuação direta daquela pessoa e como o serviço está em crescimento, as demandas são sempre grandes, nós sempre vamos ter oportunidade para testá-lo, testar se todas essas estratégias de fato fizeram diferença e ele está apto a assumir esse cargo de liderança. Fica então muitas lições de como formar novos líderes e como desenvolver os líderes em potencial dentro da sua empresa. Eu quero agradecer a sua companhia, quero agradecer também os meus parceiros individuais, o Estúdio Kaiser, que fez a minha maquiagem, o meu cabelo, a Carvalho Bambu, que sempre me veste e tem parceria nova, os meus acessórios. Um grande beijo para você, Zoraia, que é a representante oficial da Gazin aqui no Espírito Santo. Até o próximo programa. Um grande beijo. Tchau.